Olá, estamos em mais um episódio do podcast, o podcast da ProOffice. E hoje a gente tem um tema muito bacana, que é empreender é uma carreira? E logo mais eu vou apresentar o meu parceiro, que está aqui em mais um episódio, né, Ivan? Com força total. E daqui a pouco a gente apresenta a nossa convidada especial de hoje. Mais uma vez, né? Estamos juntos aqui de novo para falar sobre empreendedorismo, para trazer novos insights, para trazer novas perspectivas, novos olhares, conhecer novas pessoas, para poder inspirar, que esse é o nosso propósito com o podcast. Falar do empreendedorismo e trazer pessoas aqui que trazem, que contam histórias, que a gente possa cada vez mais evoluir e aprender um pouco mais sobre esse ramo que é o empreendedorismo, que está na nossa veia todos os dias, né, Carol? E para trazer esse tema de empreender uma carreira, é ou não é, quais são os prós e contras, a gente tem uma convidada muito especial hoje, que é uma das nossas primeiras clientes ProOffice e a recrutadora oficial dessa equipe maravilhosa que a gente tem aqui na Pro. Eu estou aqui do meu lado, a Leusa Medeiros. Então, Leusa! Seja bem-vinda, se apresente e a gente vai começar o nosso bate-papo assim. Muito Jogue feliz. toda essa energia que existe aí dentro para fora. Olha, não exagera, Ivan. Olha, muito obrigada pelo convite, Carol e Ivan. É um prazer estar aqui nesse episódio com vocês. Né? E sim, a gente vai colocar toda a nossa energia, que é muito boa, e junta então, né? Quando junta a energia dos três, fica muito legal. Então, Eclula, né? Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoas! E de volta ao podcast, né? Porque a Leusa tem vários projetos, inclusive o podcast dela mesmo. Veio direto do metaverso para cá. Exatamente. Mentiverso. Ivan, a gente combinou, tu não ia errar o nome, Ivan. É Mentiverso Podcast. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Então é isso. Mas o Mentiverso veio do metaverso. Exatamente. Veio lá da quinta, da sexta, sétima, nona dimensão. Veio pra cá. A deixa da gente pro nosso podcast, que não é o podcast, né? É porque é na mente que tudo nasce e tudo morre. Olha, isso ou é não. profundo. Exatamente. E a gente gosta muito disso, né? O propósito, vou até anotar aqui a mente. Anota. O propósito do podcast é realmente proporcionar um espaço para os nossos clientes e parceiros ProOffice e também inspirar as pessoas que estão assistindo que por hora quer desistir de empreender ou quer abrir empresa, mas acho que é muito difícil. Inclusive, a gente gravou uma série Pro Empreende, onde a gente ensina o passo a passo para a pessoa abrir a empresa. E uma das coisas um dos episódios a gente fala se a pessoa tem perfil ou não de empreendedor. Então, acho que eu começo esse nosso episódio com isso. Leusa, o que caracteriza um perfil empreendedor? Essa pergunta, ela vale muito dinheiro, tá? Vale então, milhão. A gente vai ajudar as pessoas. Então, assim, não existe perfil pronto, né? A gente tem uma predisposição para alguma coisa. Então, o fato de empreender não quer dizer, por exemplo, que você é um bom vendedor. Então, como em qualquer outra situação, você precisa ter com você a equipe qualificada. Então, vou dar um exemplo. Você não precisa saber cozinhar para ser nutricionista. Mas se você não tiver um entendimento geral do processo, uma ideia de como aquilo funciona, vai ser mais difícil para você. Não é? E aí, quando você empreende, o que eu falo? Qual é o perfil que eu tenho que ter? Não necessariamente é um perfil, mas a minha predisposição tem a ver com a minha parte técnica. O que eu sei fazer muito bem? Isso é base para tudo. Então, eu não posso... e as pessoas fazem isso, né? Elas arriscam começar um negócio que elas não conhecem nada daquele negócio. Às vezes é quer ir pela onda, né? O que está rendendo vai pela onda. Pelo que está na moda, e eu acho que é até mais a colega difícil. Fez. E é até mais difícil, né? Porque quando você sabe, você tem o talento para aquele tipo de empreendedorismo, empreendimento, enfim. Se a tua equipe falha, tem você. Você consegue, de certa forma, substituir alguém da tua equipe. Agora, quando você não domina, a gente acaba ficando muito refém de todo mundo que está abaixo da gente. Entra dentro de uma questão, Leusa, por exemplo, quando você fala muito da técnica, né? Na questão do empreendedorismo, essa técnica dele está em que régua? Como é que quem está ouvindo consegue perceber se existe essa veia empreendedora dentro dela para que ela possa tomar o movimento? Tá, eu vou fazer vou começar
por um outro lado, que é uma falha que todo mundo comete, né? Perdão, gente, eu generalizei, não é isso. Muita gente comete. Que é, eu vou abrir um negócio, vou contratar uma equipe e vou ganhar dinheiro. E vou ser feliz, lá nas Maldivas. Esse é o sonho, né? Esse o sonho é como ideal, as pessoas né? imaginam que é o empreendedorismo. E, na verdade, o que acontece? Como qualquer outra carreira, e daí o nosso tema, né? Você precisa estar preparado para fazer aquilo, para conhecer o que você vai fazer, e também para os imprevistos. E a Carol falou de um. Se alguém na minha equipe falha ou falta, ou eu não tenho, de alguma forma eu preciso compensar essa ausência. Outra coisa, eu vou aprender o negócio à medida que ele vai andando. Então, todo o negócio é orgânico, ele é construído ao longo. E a gente não tem resposta pronta, e se a gente não se prepara, a chance e a oportunidade de erro é muito grande. Se a gente for para pensar numa base, né? Tá. Uma base para a pessoa dar um movimento. Qual é a primeira coisa que o empreendedor precisa saber para que ele possa... Vamos pensar que ele precisa ter um carro para fazer esse percurso. Qual é o carro que ele precisa ter? Qual é o carro? Eu vou abrir uma loja de roupas femininas, que é o mínimo que eu preciso. Ser uma pessoa antenada em moda, ser uma pessoa que gosta, principalmente, eu preciso gostar de alguma coisa. Certo. Então, vou abrir um restaurante. Eu não vou ser a chefe de cozinha, porque eu não tenho lá a formação em gastronomia ou a formação que precisa. Porém, eu vou ser dona daquele lugar, né? Um lugar eu preciso que vai... ser pelo menos um simpatizante desse processo todo. Um lugar que vai alimentar pessoas, um lugar que vai receber pessoas. Ou não, eu resolvi que vai ser só com delivery. Então, eu preciso ter um lugar onde eu possa cozinhar com segurança alimentar, né? E também conhecer alguma coisa de entrega e distribuição. Porque tudo é processo. Correto. Era aí que eu queria chegar. Eu consigo colocar alguém, Ivan, num lugar se eu conheço... Eu digo que o processo existe para a gente poder melhorar. Exato. E é o ponto de partida. Então, eu vou abrir, por exemplo, um restaurante. Então, tem várias camadas aí, né? Tem a questão da cozinha, que precisa ser muito bem equipada e tal. Não, é uma cozinha pequena, então é outro tipo de equipamento e tal. Aí eu vou comprar. Eu já tive um amigo que fez isso, inclusive. Excelente na área de RH, e abriu um restaurante com uma nutricionista. Compraram equipamentos para um restaurante com estrela no Michelin. E aí era um restaurante de shopping. Entendi. Que vai ficar naquele espaço minúsculo, né, que são as cozinhas de shopping e tal. E aí, como é que eu enfio lá dentro um monte de equipamento altamente sofisticado, grande? Ou seja, olha o erro básico. Ela conhecia tudo, ela era nutricionista, moça. A outra era gestora de RH. E o erro básico qual foi? Eu sonhei uma coisa que não cabia naquele lugar, que é pensar o melhor equipamento, o equipamento mais sofisticado, para um lugar que nem cabia a minha panela. Tu acredita, então, que seja um movimento que precisa ser para fora, né? Quando eu digo para fora, é no sentido de... eu vou abrir um restaurante. Eu acho que o dever de casa ele vem de fora para dentro, não é isso? De analisar esse mercado, de analisar, Exato. Que tamanho eu sou, que tamanho eu vou começar, de que forma eu vou começar. E o quanto que eu sei fazer isso. Aí tem outra coisa importante. Eu tenho muito dinheiro. Então, eu quero o melhor restaurante, com o melhor chefe e tal. Será que esse chefe vai querer trabalhar numa empresa que não tem nome ainda? Ou eu vou poder dar oportunidade para um chefe novo que quer criar uma cozinha alternativa? Então, assim, o primeiro passo do empreendedorismo é você pensar um pouco. Não pode demorar muito, porque enquanto você está tendo a ideia, tem gente já construindo o restaurante. Exato, eu ia falar a questão do time também, né? Porque ao mesmo tempo que você tem ideia, tem várias pessoas em vários lugares, inclusive da própria cidade ou do país, pensando a mesma coisa e talvez tendo uma atitude melhor que a sua por medo, enfim, ou até não ter conhecimento. Mas eu acho que também existem casos que a pessoa tem oportunidade, em N situações que a pessoa... cai a empresa ali no colo dela. E eu acredito que você falou que é uma construção, essa coisa do empreendedorismo. Seria Mas como é essa empresa que caiu no colo? Às vezes, assim, a necessidade que faz a pessoa ser empreendedora. Sei lá, vamos dar um exemplo.
A pessoa tipo herdeiro. trabalha... Nem tanto. Eu conheço casos que, por exemplo, a pessoa trabalhar com comércio exterior dentro de uma indústria. E, por algum motivo, sei lá, eu não lembro agora realmente o que aconteceu, ela abriu uma loja de roupas junto com a irmã. Só que essa loja cresceu. Quando ela saiu do distrito, ela resolveu, não, agora eu vou focar na loja, mas eu vou aprender tudo de moda e de empreendedorismo. Então, hoje ela está com uma grife maravilhosa aqui em Manaus, crescendo, a loja é enorme. Mas o que eu falei assim, ela se propôs a estudar. Ela não era do ramo. Tinha era o segundo negócio dela, digamos assim. E ela se propôs a estudar. E hoje ela acabou sendo... Ela é uma autoridade nessa área, né, aqui em Manaus. Então, assim, eu acho que existe isso daí também, da força de vontade. Você ter a visão... que você precisa se especializar naquele negócio. Isso está muito dentro do processo da gestão, de você ter um bom gestor ou não? Para gerir esses processos que devem acontecer ali, ou isso vai ser no decorrer do dia, ou só a vontade de fazer. Porque quando eu falo do processo de ir para fora, é sempre... Eu não sei como... É sempre num processo... vamos fazer roupa, né? Eu amo moda e tal. Só que eu tenho luz, eu tenho um funcionário que eu tenho que pagar, eu tenho imposto, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. Não é só uma brincadeira de boneca, né? Ela vai entrar ali e tem uma série de coisas que está por detrás disso. É uma brincadeira. Pois é, dentro desse processo todo. E que vai virando uma bola de neve, vai. E aí, por isso que eu falo, é como se a gente fosse romantizar, né? Como se fosse acho que a palavra certa é essa. Não vamos romantizar essa questão, eu tenho muito dinheiro, mas não é só isso. Dentro desse, que eu ainda insisto, o que é que precisa? Eu preciso... Qual é o time que eu tenho dessa coisa de, eu tenho que estudar administração, eu tenho que estudar sobre gestão, eu tenho que pincelar sobre isso, que tempo eu tenho para isso? Porque a gente, quando quer empreender, que tem dinheiro, fica meio afobado, né? E quer se jogar no mercado, quer ir logo pro front, e na verdade não está com a artilharia pronta. Eu acho que é o verdadeiro chá, né? Já que empreender é uma carreira... Como que é isso? A Leusa pode explicar melhor. É que a gente decora a sigla, mas não sabe o que é. Tão engraçado, quando eu dava aula era assim, eu dizia para meus alunos, vocês sabem o que é chá, né? Mas não lembram o que é que significa. Não, chá eu lembro de outra coisa. Não, calma. É competência. É uma sigla, conhecimento, então. habilidade e atitude. Olha, outra que demora para lembrar. Gente, vocês estão exigindo competência, muito de mim. Não, é conhecimento, habilidade e atitude. Não, eu não sei, eu estou te perguntando que eu acho que o empreendedorismo é isso também, né? Você ter... Isso é tudo. Isso, as três, né? Você ter conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade é o famoso, as pessoas dizem talento, não é, é muito prática também, tá? Habilidade é você ter quilômetro rodado, tá? O conhecimento é técnico, amor, a gente só aprende estudando. Hoje, com a graça de Deus, inventaram uma coisa chamada Google, YouTube, essas coisas todas, e você pode aprender sozinho. Né? Eu vou falar na minha época de jeito nenhum, né? Que eu tenho juízo. Então, há um tempo atrás... Eu estudava lá no fundo da UFAM. Graças a Deus. Há um tempo atrás, a gente não tinha essas ferramentas. Hoje, todo mundo tem. Então, assim, tem uma coisa... Eu não gosto de ler, por exemplo. É o contrário de mim, tá? Mas a pessoa diz para mim, eu não gosto de ler. E eu falo, você aprende como? Eu gosto de aprender assistindo filme, não sei, então vai atrás disso. Isso. Vai assistir a história do McDonald's, vai não sei o quê, e aí a pessoa tem que buscar, não vai cair no colo. E o que a Carol falou é importante. Conhecimento, primeira base de tudo, Ivan, que você está querendo muito que a gente responda, assim eu já estava rica se eu soubesse todas as respostas. Que é uma coisa que eu não aprendi ainda, mas tudo bem. Então, assim, primeiro, conhecimento a gente aprende estudando. Habilidade a gente melhora praticando. E atitude a gente já não usa mais essa palavra porque tem a ver com valores hoje, né? Então, a gente fala comportamento. Que é como é que eu uso isso tudo? Como é que eu uso o meu conhecimento? Como é que eu uso a minha habilidade? Então, domingo passado eu recebi um elogio, que eu não sei bem se foi um elogio, gente. Põe para a mesa, que a gente te ajuda Vamos para a mesa. A avaliar. A pessoa falou assim, ela pediu minha ajuda numa situação, né? E quem me conhece e conhece a Sinapse sabe que uma coisa que a gente mais gosta de fazer é recrutamento de seleção. E a Carol falou na minha apresentação que eu sou recrutadora oficial, com muito orgulho. Porque todo mundo acha que recrutamento de seleção é o rabo da gata do RH.
Todo mundo quer trabalhar com T&D, com cargos de salários, com desenvolvimento gerencial e esquece que na hora que eu contrato seu contrato certo, tudo funciona. Exatamente. Tem que estar alinhado com a cultura. Sim, sou apaixonada por recrutamento e seleção e eu não sei mais porque eu estou falando disso, mas é assim mesmo. Mas só aproveitando isso, só para a gente reiterar, não, na verdade, confirmar a importância de uma boa gestão de pessoas em qualquer empresa. Eu nem tinha respondido para o Ivan. Eu trabalho com marketing, eu e o Ivan com a parte de comunicação no geral, é jornalista. Quando a gente vai, né, prestar consultoria em marketing para a empresa, eu sempre falo isso. Se tiver uma boa gestão de pessoas, a cultura é estabelecida. Se a cultura é estabelecida, é muito mais fácil trabalhar um endomarketing, um marketing interno, e o principal cliente é o cliente interno, para depois você colocar para o mercado e reforçar teu posicionamento de marca. Então, eu acho extremamente importante. Quando fala de gestão de pessoas, né, Ivan, é o famoso vestir a camisa, né? E a gente gosta muito desse tema, e por isso que também a gente estava ansioso para falar contigo sobre essa questão do empreendedorismo e voltando ao que o Ivan perguntou da questão do pontapé, por isso que eu falei do chá que não é mais chá, né? Então é CHC. Que eu acho que é isso. Às vezes a pessoa tem atitude. Eu quero abrir empresa, não sei o que, não sei o quê. Não, mas tu tem conhecimento? Tu tem habilidade para poder abrir empresa? No resumo, não basta só ter vontade, não, né? Não é isso? Não é para nada na vida basta ter vontade, amigo. Eu tenho muita vontade de ficar rica. Não passa essa vontade. Você quer ir para onde? O Ivan quer ir para Nova York. Você? Gente, se eu for falar para onde eu quero ir, as pessoas vão descobrir que eu sou dorameira. Não pode. Eu quero ir para a Coreia, mas tudo bem. Quero viajar o mundo inteiro. Não, gente, a minha ideia também é essa. É um lugar. Deixa eu voltar aqui. Volta. Podem ver que eu sou dorameira com muito orgulho. Mas olha só, você perguntou algumas coisas e eu viajei em todas. O elogio que eu recebi foi o seguinte: a pessoa me pediu ajuda numa vaga para indicar alguém. E aí eu fiz 5 perguntinhas para essa pessoa, né? Desenhei imediatamente o perfil e eu tenho uma vantagem, sem nenhuma falsa modéstia, eu conheço muito bem o mercado de Manaus e as pessoas. E aí eu dei 5 opções para ele de contratação e falei: agora tu contrata, tá? Tu entrevista e contrata, porque eu fiz a parte mais difícil, que todo mundo dá para o estagiário, inclusive o empreendedor. Ele contrata alguém para o DP, para fechar a folha, e diz: você seleciona as pessoas. Nunca. O dono da empresa tem que fazer seleção em todo lugar. É um cargo, é um processo que tem que ser feito por quem conhece. Quem é que eu quero trabalhando comigo? Ela precisa saber o quê? Conhecimento dela, habilidade. Não, aí eu terceirizo essa responsabilidade para a consultoria ou para meu funcionário, depois no contrato certo, o que é que acontece? A pessoa é ruim, vou mandar embora. Tá? Então tem essas questões. A outra questão é, sem conhecimento, amor, a gente não faz nada. Então, assim, tu fala desse contrato do dono, dependendo do tamanho da empresa, independente. Né? A pessoa tem que selecionar até a fila do pão, meu amor. É para trabalhar comigo. Isso não é loucura, não? É pra... Não. Mas como é que o dono da empresa vai fazer uma seleção? Ele não vai fazer o processo seletivo, Ele não é um processo seletivo. Ele vai... Ou ele tem um processo muito redondinho... que é onde está lá na cultura, né? Isso. Ou é um processo redondinho... Não, entendi. E ele precisa dizer... esse perfil de pessoas que eu quero comigo. Sim, o que é que as pessoas costumam fazer? Elas cultura. Querem contratar a pessoa para resolver os seus problemas. Ninguém vai resolver os problemas da sua empresa, querida. A empresa é sua. Então, o primeiro ponto. O elogio que eu recebi foi: você continua técnica, precisa e espetacular. Eu falei: não, isso é amor e técnica. Nada na vida a gente faz sem ter um olhar muito criterioso. Então, assim, eu vou vender biquíni, eu vou vender carro, o que eu tenho que conhecer melhor? O meu produto. Exato. Muitas vezes o teu vendedor é quem precisa saber do produto, mas eu preciso estar lá. Se eu estiver na loja e alguém me perguntar, eu não vou responder? Exatamente. Ou se eu não responder, eu empodero, não gosto dessa palavra, tá, gente? Mas eu empodero o meu vendedor, ou o meu colaborador. Eu chamo essa pessoa e digo: a melhor pessoa para te responder isso é esse aqui. Ele conhece a marca, o carro, o produto como ninguém. Então, eu não preciso responder necessariamente. Ele é o solucionador, né? Mas eu soluciono. E você falou outra coisa também. Você perguntou se precisa ter boa gestão. Amigo, tem que ter boa gestão em qualquer lugar. Porque no começo eu posso até fazer a falta, cobrar a falta, bater o pênalti, fazer tudo e até apitar. Mas do meio para o fim, eu preciso ter uma equipe que me sustente. É num comportamento de, tipo, enxergar tudo isso para quem está começando, né? Que empreender é uma carreira, né? Que é o nosso tema de hoje.
Ou é muito dentro desse conceito de que isso é um ecossistema, né? Ele precisa enxergar esse processo todo como um ecossistema e que vai estar ali dividindo o lance das caixinhas, né? Dentro desse processo todo. E o que eu ia fazer complemento que bom, eu estudei isso na minha pós-graduação, né? Sim, da Fundação do Cabral, da Lumit. Então, Isso. A gente aprende a evolução do setor recursos humanos, que antes era recursos humanos, virou gestão de pessoas e hoje é gestão com pessoas. Porque o RH sozinho ele não vai fazer tudo. Uma andorinha não faz verão dentro da empresa. Então, eles têm as técnicas, né? O que eu falo, que eu digo, o setor, né? De gestão com pessoas. Mas ele vai trabalhar com os líderes. Os líderes eles têm que estar inseridos em todos os processos, inclusive desde a hora da contratação até a demissão, e passando pelos feedbacks. Eu tive uma discussão recente, uma polêmica aqui em Manaus, né, da demissão de um professor, muito querido por mim, por todos os outros alunos que passaram por ele, que ele saiu insatisfeito, revoltado, e eu falei assim, não, isso aí foi ausência de feedback. Porque se tivesse sido feito um feedback bacana com ele, ele sairia entendendo o momento dele, talvez de se aposentar e tudo mais, não seria revoltado. Então, a forma como foi feito e talvez a ausência do feedback nessa gestão com pessoas provoca tudo isso. Também aprendi com alunas da Leusa e com a Leusa sobre isso também. Então, eu acho... aí eu estou dando a minha opinião, tá, Leusa? Você que é a especialista. Essa questão de você empreender, você também tem que ser um financeiro, você também tem que gerir pessoas, você tem que cuidar de logística, você tem que ter pelo menos noção para poder contratar as pessoas para esses cargos e delegar. Ainda tem isso, né? Ótimo. A centralização ou não de atividades e poderes. Era isso que eu ia te perguntar, é sobre essa questão do perfil desse empreendedor hoje. Qual que é o perfil dele, né? Com essa coisa da internet, que a gente vê muita gente trabalhando por conta própria e tal, até que ponto é empreender, até que ponto eu estou só trabalhando sozinho, qual que é a linha e qual que é a régua que a gente consegue entender de que forma eu sou um empreendedor. Basta desse movimento. Ele é solitário, ele é conjunto? Como é que é isso? Ivan, tu não faz pergunta fácil não, né? Parece eu, Jesus Cristo, amado. Meu Deus. Olha essa só, ideia, né, Ivan? Essa é a ideia mesmo, eu sabia. Então, quando eu entrei nesse jogo, né? Olha só, é muito difícil a gente definir. Talvez a coisa mais difícil no meu trabalho, quando eu trabalho com recrutamento e seleção, é definir o perfil. O que você está me dizendo? Leusa, tem uma receita pronta? Não tem, né? Mas, por exemplo, eu não posso abrir qualquer negócio, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente fala para o empreendedor é o que você acha disso? O que é que você gosta quando você recebe esse serviço? O que é que você não gosta? Como é que Manaus, a gente está em Manaus, então como é que Manaus te provê com esse serviço, né? E tal. E mesmo assim, a gente corre o risco das pessoas não quererem o nosso produto. Tá? Por vários motivos. Porque elas já têm um fornecedor de confiança, porque elas preferem trabalhar com quem elas conhecem, elas não querem ter trabalho de desenvolver um fornecedor novo. Então, mesmo um fornecedor antigo, às vezes a gente recorre só por conforto, né? Só por comodidade. Ele não é o que me entrega num prazo mais curto, mas é o que eu confio mais. Então, se você vai construir tudo isso, então você precisa gerar uma carteira de clientes. Eu já tenho, ok. A Carol falou uma coisa importante, vou contar um pouquinho da história da Sinapse. A Sinapse foi uma oportunidade. Pode falar, fale mesmo. Uma empresa que caiu no colo. Olha aí. Uma concorrente do meu segmento estava em Manaus há cerca de 1 ano. É uma empresa nacional que aí, na fase de crescimento muito agressiva, ela abriu muitas filiais. Mas tu sabes que Manaus é Manaus, né? Sim. Muito específico. E aí Manaus dita as regras. Uma ex-colaboradora minha foi trabalhar lá como gerente comercial. E aí ela foi lá, me ofereceu o serviço, inclusive, tudo, né? E foi muito interessante. Aliás, ela e a selecionadora dela tinham sido minha estagiária. E aí ela foi e um belo dia ela... Oi, tudo bem? Eu disse, tudo. E isso acontece rotineiramente, tá? É o seguinte, eu devo ficar disponível no mercado em breve e eu queria que você lembrasse de mim. Eu falei, vai ficar disponível por quê? Porque a empresa X que eu estou trabalhando vai fechar em Manaus.
E aí eu disse para ela, vamos abrir a nossa? E ela não é mais minha sócia, né? Depois eu comprei a parte dela, mas ela me ajudou muito na abertura dessa empresa, porque ela cuidou da parte operacional, digamos assim, né? Ela viu marca, viu papelaria, viu contador, ela viu tudo. E eu trouxe a minha carteira de clientes, porque eu estava gerenciando uma empresa no distrito, era gerente de RH, mas eu tinha passado 6 anos numa consultoria maravilhosa, por sinal, continuou no mercado. Essa foi a tua transição de CLT para Então, não, eu já tinha deixado de ser CLT há muito tempo. Eu não era PJ ainda, eu estava na consultoria como uma colaboradora, né? E eu saí, voltei para o distrito, fui ser gerente de RH nessa empresa, já tinha sido em outras empresas, e aí fiquei lá, acho que 3 anos. E aí veio uma redução de 4. E eu não estava cotada para ser cortada, né? Mas como surgiu a oportunidade, eu falei, deixa eu ir. Me coloquem nesse Promovi bolo. A minha subordinada, indiquei ela para ser promovida e vim e abri a Sinapse. Aí entra uma questão, viu, Ivan? Para fazer isso, eu abri mão de 13º, FGTS, férias programadas. Né? A gente não tem férias. As pessoas dizem assim, agora você não tem chefe, né? Tem um monte. Né? Com o advento da tecnologia, eles me passam mensagem de madrugada, verem que eu tô online, e eles perguntam, tu tá aí? E aí eu tenho mania de falar com todo mundo, né? Eu sou horrível, não posso pertencer a grupo nenhum de WhatsApp, porque as pessoas dão bom dia, eu quero responder para todo mundo, para não deixar as pessoas no vácuo. Então, tu imagina um cliente me chamando... Por favor, clientes que são nossos chefes, entendam, né? Tem etiqueta. Às vezes a gente dorme. Não, a gente tem dor. Eu sou desse que manda mesmo uma mensagem. Não, mas tá certo. Eu acho que tem que fazer isso. Eu tô com dor. Eu olhei, tá online. Ei, fulano. Se me pagar... Não, tu tá aí. Me responde. Se me chamar, pode contactar. Ontem tu me respondeu uma coisa de madrugada, 3 da manhã. Eu olhei. Opa, eu tava acordada, ela... Ficou azulzinho. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou psicóloga, né? E eu atendo, não, por favor, eu atendo clínica, né? Também. Tá todo mundo bem aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, não é natural. Não é natural trabalhar de madrugada. Não é natural. Isso, eventualmente, eu estava acordada de madrugada. Sim, foi esse caso. Meu cliente só viu quero que eu deixar claro. Não, eu sou completamente desequilibrado. É só esse... Meu Deus, a pessoa está tentando Foi um acaso. Eu Pelo sou. amor de Deus, não, o pessoal eu tô que tá lá. Gravando. Eu tava deitado. Parte. Eu tava deitado lá e aí começaram a vir coisa na minha cabeça. Não, eu tenho que jogar pro papel. Aí eu vou pra lá, jogo pro papel, aí eu consigo dormir. Ei, tu sabe que isso é um perfil, né? Perfil de quê? É um perfil comportamental. Gente que pensa falando ou escrevendo. Isso é um perfil que é o Ezinho, que é o extrovertido, né? O introvertido, ele pensa como? Ele pensa para dentro. Então, ele está processando tudo que a gente está falando aqui. E ele precisa organizar isso nas caixinhas dele para poder responder. Aí, quem é muito agitado como nós, que pensamos para fora, o que acontece? Enquanto a gente está falando, a gente está processando as ideias e a gente não espera que a outra pessoa Tanto é que começa a se balançar. Aí a gente começa a se balançar. Que a pessoa pensa. Aí o que acontece? Aí muitas vezes isso acontece com o empreendedor também. Ele quer contratar gente no mesmo ritmo dele. Isso. Às vezes vira um samba do crioulo doido, sem querer ser preconceituosa nesse momento. Não, joga pra cima. Tira essa frase, pelo amor de Deus. É porque agora depois que a gente fala, a gente toma consciência das coisas, né? Então vira uma coisa confusa. Né? É verdade. Vira uma coisa confusa porque você acaba contratando muito espelho seu. Isso acontece com muitos gestores, tá? Eles querem alguém... eu sou acelerado, eu quero todo mundo acelerado. Tu imagina uma empresa em que todo mundo trabalha acelerando a 200 por hora. Isso. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai bater. Ele vai quebrar. E é a mesma coisa da sociedade, né? Ele vai começar a trazer fogo, interessante ter um sócio ou uma sócia que seja complementar. Aí era exatamente isso que eu queria perguntar da Luísa. Tá que ela começou, vai lá, de novo. Que ela começou É que eu falo 36 coisas ao mesmo tempo, né? Não posso fazer nada. Mas tudo bem, eu falo 40, eu te acompanho. Né, eu te alcanço. Gente, você nem chegou Quando você fala desse processo do empreendedorismo, quando é que eu sei que eu posso fazer por exemplo, você tomou atitude, que não é atitude mais, cabe aqui o comportamento, né? De largar tudo, né? De ação. Então, no lugar de se você não quiser usar atitude, usa ação, é comportamento. O que é que eu faço com essa habilidade que eu tenho? O que é que eu faço com esse conhecimento? Pois é, tu pegou tudo isso e largou
abriu mão de tudo Tadinho. e foi pensando no teu futuro. Sim. E aí investiu nisso. Quando é que o empreendedor ele consegue perceber que é o momento dele abrir uma sociedade? Quando é que ele percebe que... E ainda tem mais uma pergunta que eu ia falar da linha do tempo, mas eu vou já chegar lá. Mas quando é que ele sabe que ele tem que fazer uma sociedade? Por exemplo, eu e a Carol aqui, né? Eu saí de um grupo de comunicação e tal. Vamos tomar um café? Aí tomamos o café e surgiu a ideia do podcast. Né? E aí a gente se balanceia, tem essa semiótica. Muito bom. Simbiose entre a gente. Como é que chega isso? Porque a Carol te convidou, não é porque, é o que fez a Carol te convidar. Não, primeiro foi um pouco da minha beleza. Fez, né? é claro. E o que fez você aceitar? Isso é uma pergunta? E não é retórica não, querido. Não, assim, agora, o que me fez eu aceitar, eu gosto muito de fazer uma analogia com a corrente. Tu lembra do Nemo, do Procurando Nemo? Amo. Não? Amo, adoro, gente. Eu adore. Não, tá. Procurando Nemo. Não, eu amo. Que tem aquela corrente das tartarugas. Oi, adoro, coitada. Sou eu, gente. Que tem aquela corrente das tartarugas. Sim. Foi aquilo. Eu entrei numa corrente, eu gosto muito dessa parada do universo. Sim. Eu entrei numa corrente e a Carol estava nessa corrente. Exato. E aí, vamos tomar um café? Eu fui com ela tomar um café. E quando falou do podcast, eu disse assim, Carol, vamos tomar um outro café para amadurecer essa ideia. Tá, e aí nós estamos aqui. Maravilha. Mas é porque a gente entrou nessa corrente. Tá. E eu sou do movimento do universo. Aí tu analisa, aí que tu é especialista nisso. Do movimento do universo. Tudo que vai acontecendo na minha vida no decorrer, isso é um perfil meu, eu sempre vou abraçando, porque na minha cabeça, o que faz sentido é que nada acontece por acaso. Né? E aí eu vou abraçando. Só que é tipo assim, eu vou virar uma obesidade dentro desse abraçamento todo, de todas essas oportunidades? Não. Aí eu vou verificando o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas eu nunca digo não para uma oportunidade. Perfeito. Né? Assim, quando alguém chega para mim e sendo assim, Ivan, eu quero fazer uma parada assim, e aí como eu estou falando da questão da comunicação, que tudo é comunicação. Né? Eu trabalho com isso, minha vida respira isso. Muito bem, tem outro pilar, comunicação e relacionamento. Sempre defende isso. Exato, porque ninguém faz nada sozinho. Não. Né? Tanto é que... Não vou sair não, senão vou isso, falar outra coisa. Isso, porque senão tu já viu, né? E aí, foi essa corrente que eu percebi. E aí a gente está aqui hoje trazendo muito insight para todo mundo. E você escolheu o Ivan por quê? Então, além da gente ter se reencontrado no mercado... Não é por quê, tá? Eu vou refazer a pergunta. É o que fez você escolher o Ivan? Pelas habilidades dele na parte de comunicação. Beleza. Isso é o que ele acha sobre ele. Sobre mim. Cara, eu comi até um biscoito. Vai. Sobre as habilidades dele, né, a competência, todo o know-how dele na área de comunicação. E porque a gente se deu muito bem. Lógico, existe o match da questão de conhecimento, de troca, de ser da área de comunicação, eu de marketing, ele da parte de jornalismo. E eu senti que, além disso, ele tem um olhar humanístico, né? Para a parte humana. Eu falei, Ivan, vamos, porque eu vou mais focada no empreendedorismo e realmente aquela parte mais racional, e tu vai com a parte mais das entrelinhas, aquilo que está lá no profundo. Então, porque a nossa ideia era isso, é mostrar o empreendedor que ele tem dores, e essas dores são compartilhadas de todo mundo, gente. A gente tem vontade de desistir às vezes, realmente. Meu Deus, é muito imposto, o cliente não quer pagar, o cliente não quer fechar. O que eu estou fazendo de errado na minha comunicação? Por que eu não estou fechando o contrato? Qual é o processo que eu estou errando? Isso é tão comum para todo mundo, e o Ivan está nesse time, nessa virada de chave. Nessa interseção, né? Eu fui de um grupo de comunicação, 24 anos de experiência em comunicação no norte do país, mas agora eu sou eu. Eu sou o Ivan Nascimento, o Ivan das comunicações. Exatamente. E eu estou trilhando o meu caminho empreendedor. Então, eu falei, olha, a gente está com um case aqui, né? E eu também empresária há 4 anos, mas... 1 ano como sócia da ProOffice, depois de ser gestora 4 anos. Então, também essa virada recente. Então, por que a gente não reúne essas pessoas que são empreendedoras, que compartilham das mesmas vitórias e dores, né? Insônias, realizações, que a gente compartilha para inspirar as outras pessoas que também estão nesse caminho ou querem começar esse caminho. Então é isso, eu acho que é esse match, e eu concordo com ele a questão de universo. Foi tu que fez a pergunta. Concorda ou sem corda, mas vamos lá.
Olha só, gente, o que a Carol falou, o Ivan falou, eles me enrolaram, mas eles responderam, tá? Então, o que vocês trouxeram aqui? Tem conhecimento envolvido, porque o Ivan é da... Ai, é horrível essa palavra. Da área de comunicações. Não existe mais área, tá? Por favor, ignorem essa parte. Como é? Tudo junto, misturado agora. É. A área de RH, por exemplo, a área de gestão de pessoas... E como é que a gente vai substituir essa palavra? Calma. Tá. Que acalma, criatura. Parece eu. Parece eu, ele. Então, eu sempre defendi a história do conhecimento líquido, tá? Eu acho que a gente encaixotou o conhecimento em caixinhas porque a gente não tinha alcance como humanidade para aprender tudo junto e misturado agora. Isso. Só que a gente evoluiu já. Isso. Então, nesse momento, é tudo muito líquido. Eu não consigo fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês se a tecnologia não estiver envolvida. Isso. Tá? Então, e a área de RH, gestão de pessoas, o que nome tenha, ele é a área mais líquida da empresa. Quem entra passa por ela, quem fica passa por ela e quem sai passa por ela. Exato. Então, RH ainda não tomou consciência da responsabilidade e da importância. Mas a gente chega lá um dia. Porque empresa não são paredes, são pessoas. Ô, meu amor, você tirou a minha palavra. Faz isso Tá vendo? É comigo. líquido. Amor, veja bem, empresa, essa sala aqui é só uma sala bonita enquanto a gente não estiver dentro dela. Isso. Tá? É a sala mais bonita. É mais bonita que eu uso, inclusive. Do Manaus. Sem dúvida nenhuma. E aí, o que acontece? Ela ganha vida quando a gente chega. E a gente faz alguma coisa acontecer com esse espaço lindo. E com a magia do Rafa aqui, da Brasil não Made, fala nosso que o nosso editor está sofrendo. Gente, faz 5 dias que a gente está gravando, nem conto para vocês. Aí, o que acontece agora? É que o conhecimento é líquido. Então, quando a gente diz assim, não é a minha área, eu estou criando um limite para mim mesma. Exato. Entendeu? Então, assim, qual é a minha área? Minha área é gente. Se tu me disser onde é que a gente trabalha sem gente, até o veterinário das minhas gatas, ele tem que lidar com a mãe das gatas, que sou eu. É muito bom ouvir isso, porque é como o processo quando eu criei a mentoria do Labirinto da Voz, exatamente isso. Que lindo. Porque eu quero trabalhar, por ser essa escala profunda, eu trabalho a dimensão da comunicação dentro das 4 dimensões humanas. Por favor. Que é o psicossocial, o espiritual e o biológico. Por favor. Quando você compreende tudo isso, você faz qualquer coisa. Você vai pra, é como se fosse a base de tudo, né? Se você não tivesse aliança, eu ia pedir para casar com você, mas deixa quieto. Mas olha só, você falou dos 4 pilares aqui. Mas eu tenho uma mente aberta. Eu tenho uma mente aberta. Eu sou líquido, né? Pati, corre Ivan, aqui. Comporte-se. É o seguinte, você falou dos 4 pilares da saúde, Isso. segundo a OMS. Exatamente. Né? A gente tem um lado biológico, que é o físico. Exato. A gente tem o lado psicológico, o lado social, né? E o lado espiritual. Corretíssimo. Espiritualidade não tem a ver com religião. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? A gente está falando de comunicação, está falando de relacionamento, falou de 36 coisas, o pobre do nosso espectador está maluco. Você quer o já. Rafa? O Rafa não se fala, tadinho. Eu vou precisar atendê-lo depois que acabar aqui. Então, é o seguinte, vamos... Ouviu, Rafa? Olhar para o empreendedor, né? Qual é... Eu tenho que parar, porque tu não sabe que as minhas fotos saem toda munganga, né? Então, não vou falar gente, nada. só dar um falando, salve mastigando. aqui na equipe que está aqui atrás, né? O Nathan, daqui da Pro, o pessoal da equipe do Rafa, o Jaime da Follow Up, agência da Pro Office. Então, é só dar um oi. A gente não brinca em serviço. Então a gente tem toda uma equipe aqui que, nossa, sem eles a gente também não é nada, porque são pessoas junto de pessoas. Vocês pensaram que a gente nasceu bonito assim? Não, é muito filtro, gente. Parem com isso. Mentira. Sim, e aí? Onde é que eu estava? Você estava falando sobre a situação humana. Exato. Então, e aí ela falou sobre carreira, não sei o quê. Tudo isso envolve escolhas. Então, assim, eu preciso entender que não é sair gastando dinheiro, não é escolhendo o que está na moda. A gente falou isso no começo da conversa. Se o Rafa quiser cortar tudinho, só fechar agora já dá. Não é nada disso. E perfil, Ivan, tem a ver com autoconhecimento. Uma das coisas, e sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, uma das coisas que a gente melhor faz na Sinapse é mapeamento de perfil. Então, a gente não só contrata. A pessoa já está lá dentro, vai ser promovida, por exemplo, vai ser um gerente.
E a empresa não tem condição, nesse momento, de colocar um mentor do lado, um acompanhamento, e às vezes joga a criatura na fogueira. Isso. Não é? E aí, quando ela não funciona muito bem, porque ela está largando aquilo que ela sabe fazer. Exato. É igual o empreendedor. Ele está largando o que ele sabe fazer para uma coisa nova. E aí ele tem que largar aquilo que ele faz, que é a operação, e começar a gerir, e começar a fazer financeiro, fiscal, tudo. E aí, às vezes, eles vão desistir. Quero não brincar disso. E também tem uma coisa, viu? Não é perfil, mas é ou é. Acho que é. Você vai abrir mão de muita coisa. Então, eu acho que é um alinhamento de expectativa, só né, fechar não? uma Se coisinha, você está disposto, né? Vai. Você precisa enxergar se você gosta da estabilidade, de ter salário todo dia 15 e todo dia 30 no seu olerite, na sua mesa, na sua conta bancária. Se você gosta de ter horários definidos por outra pessoa, se você gosta de ter a poupança, né? Aquilo que a Carol falou, por que ela te escolheu e você escolheu, vocês me enrolaram bastante, mas vocês falaram de conhecimento, de habilidade, que é saber fazer alguma coisa, e de comportamento. Vocês tiveram a ação de pensar um podcast e fazer isso aqui acontecer. Tá? Poderia ter ficado na cabeça da Carol mais uns 10 anos. Poderia ter você encontrado outra pessoa e ter ido ser empregado de novo, o que não é problema nenhum, sim. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade. Se eu tenho, por exemplo, filhos que dependem de mim, alguma responsabilidade fixa, eu preciso pensar bem se eu vou abrir mão do meu salário, da assistência médica, porque, às vezes, para aquela pessoa, naquele momento, a assistência médica é mais importante, o plano médico é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso. Ela está com uma pessoa idosa em casa, que requer mais cuidados, ou está com uma criança recém-nascida, para quem o plano médico é fundamental. Então, por isso que não tem receita pronta. A gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar tudo, Ivan, porque senão a gente toma atitudes irresponsáveis. Mas aí, quando a gente entra só uma resposta para você. Fala. Antes de você me interromper, porque tu já viu que eu sou difícil. Vai. A vida é injusta. Eu quase engoli o microfone agora. Carol. Olha eu dominando a mesa. Não, peraí, tu já vai sair desse assunto? Não, ainda do assuntos. Não, isso é muito cruel o que ela está dizendo. Não. Dizer que a vida é injusta e dizer, calma. Olha só, eu tenho... calma que a gente vai voltar. A vida é injusta quando ela fala bem assim, ó. Imagina. Eu tô lá, tu viu que eu sou não é rebelde, é autêntico. Né? Não, perfeito, meu amor. A gente vai assim, casar, eu sou rebelde, aí a outra psicóloga diz assim, não, você é autêntico. Não, presta atenção, a gente não é nada. Não, eu sou. A gente está, gente. Eu quero semana que vem, eu quero virar outra coisa. A gente está na corrente lá da tartaruga, eu quero ser tartaruga, mas daqui a pouco a gente aparece lá em Nova York. Eu vou te mandar uma foto minha da Times Square, lá em Nova York. Adoro. E aí... Quando eu digo que é muito cruel, imagina o Ivan, esse cara, esse ser questionador, que está o tempo todo pensando fora da caixa, que é um cara intenso e tal. E aí eu quero largar tudo. Isso. Já estou fazendo uma terapia aqui, né, contigo. Quero largar tudo. Fatura, querido. Porque o que acontece? Aí eu não posso largar tudo. Vamos lá, separação do perfil. Eu não posso largar tudo, porque... Alguém depende de mim, tem uma outra que depende, eu tenho uma outra que depende, eu tenho uma outra que depende e tal. E aí eu não vou largar, eu vou ter que fazer. Eu falei assim, cara, aí é onde entra a régua do cruel, né? Porra, eu vou ficar infeliz dentro desse processo, porque eu tenho que arcar com uma outra responsabilidade e tal. Calma. Perfeito. Calma que eu vou chegar lá. Tô ótimo. Que aí quando eu digo assim, não, mas eu quero furar essa bolha. Eita! Eu quero furar essa bolha. Não. Topa aí comigo e tal. Entende? Por isso que eu falo... E aí entra muito dentro daquele processo que você estava dizendo. Que tem uma frase... É uma frase de Instagram, não sei nem de quem é essa frase. Que diz assim... Decisões definem destinos. Perfeito. Né? Então... Aí vem muito dentro do processo que a gente estava falando do medo no outro episódio. Que a gente estava falando com outro empresário. Nossa... Como é que funciona isso? Porque assim, não, às vezes não é perfil, às vezes o cara vai ficar frustrado. É o momento, pronto, desabafei. Ai, que lindo! A pessoa vai eu ficar não vou frustrada. dizer nada não, tá? Mas vai, Leusa, 24 anos, não devia ter falado comigo antes.
Fala, Carol. Só para responder todo mundo, senão já viu, né? Sim, olha só, quando tu estava falando da questão de empreender e tudo mais, vocês no recrutamento, vocês fazem direcionamento ou perfil, ou como se fosse um pipeline, digamos, para o empreendedor? Tipo assim, existe empreendedor que procura vocês? Leusa, eu tô aqui no distrito e tal, no carro, ganhando bem e tal, mas estou pensando em abrir um negócio. Eles te contratam para isso? Ou eles te consultam para isso? Então, eu vou aproveitar esse podcast, gente, vocês estão entendendo? Para falar o seguinte, a Sinapse Consultoria não faz recolocação. É só essa informação que eu preciso dar para vocês. Nós não fazemos recolocação porque é conflito de interesses com o nosso negócio de recrutamento e seleção. E outra coisa importante, lembra, Ivan, que eu falei, se não gosta, não faz, né? E eu não gosto de fazer isso. Porém, eu precisava atender os meus clientes que me procuravam querendo o serviço de recolocação. E aí a gente criou o produto Orientação de Carreira. Tá. E por isso que eu disse, empreender é uma carreira, porque é também, tá? E o Ivan falou uma coisa importante aqui. Decisões... Geram destino. Geram destino, é verdade. Decisões irresponsáveis matam pessoas. Então, assim, eu vou simplesmente chutar o balde porque eu estou chateado? Eu preciso começar a prestar atenção bem antes. Não, mas eu acho que não está nesse lugar de ficar chateado. Não, mas eu acho que existe essa possibilidade. Existem esses casos. Calma, mas aí eu não vou generalizar. Ela disse que a vida era cruel. Né? Não, então eu tô chateadinho, vou chutar o balde. Gente, não, bora não tô falando nesse lugar Só do vamos fechar o chateadinho. assunto aqui, né? Porque eu tô com pena do Rafa para editar isso aqui. Mas é o seguinte, a vida é cruel porque é o seguinte, meu querido, o que move o mundo é comunicação e relacionamento. Mas se não tiver dinheiro, você não se mexe. É a minha próxima pergunta. Você não se mexe. Então, eu tô falando chateadinho porque eu tô sendo generosa, né? Mas eu escrevi um capítulo, não posso dizer que fui coautora, gente, tinha bem uns 30 naquele livro, de um livro chamado Burnout. Porque o que mais adoece as pessoas são os ambientes de trabalho. E sabe o que é ambiente de trabalho, Ivan, que a gente acabou de falar? Parede de equipamento. Quem adoece as pessoas são outras pessoas. Outras pessoas, correto. Tá? Corretíssimo. Então, assim, quando eu vou tomar uma decisão... Não, aí eu tô contigo. Quando eu vou tomar uma decisão dessa de vida, eu preciso levar em conta todos os envolvidos. E muitas vezes eu vejo isso todo santo dia nos meus 30 e tantos anos de gerir pessoas. Então, meio que o chutar o balde é uma beirinha da porta do burnout? Gente, presta atenção, para chutar o balde, se o balde estiver cheio de cimento, eu chuto com meu pé. Eu não planejei nada, eu não prestei atenção, eu não vi quanto que eu ia gastar. E aí, o que acontece muito, eu vou te dizer agora. Precisa ser muito bom para empreender no Brasil, tá? Muito bom é o quê? Eu preciso ter muito conhecimento, preciso saber que a minha carga tributária no Brasil é enorme. E eu preciso saber o seguinte, eu tenho que pagar todo mundo, se sobrar alguma coisa é meu. Pois é. Tá? Aí, Então, querido, se eu estou numa carreira, numa empresa, e eu tenho um salário bom, etc. Bom que eu digo não é que me atende. Bom, a gente queria 150 mil. Meu Deus, a minha mulher vai acabar comigo. Ela vai assistindo isso. É esposa, querida, esposa nasceu para isso. Então, presta atenção, eu não posso ser irresponsável. Sim. Tá? Nem comigo, nem com os outros. Usa outra palavra, não usa essa palavra. É irresponsável, desculpe. Agora você se acerta com a sua esposa, que eu não tenho nada a ver com isso, porque ela vai me bater que eu te pedi em casamento ao vivo, gente, isso é um absurdo. Então volta aqui, deixa a esposa pra lá, pra não apanhar também. Mas é isso, tá? Então nada, eu adoro uma palavrinha. É sempre um ato irresponsável? Não, eu sempre adoro falar uma palavra que planejamento. Eu não planejo nada, tá? Mas eu recomendo que as pessoas planejem. Planejamento, pra você não quebrar a cara. Mas é muita responsabilidade se assumir também que você não planeja as coisas, tá? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer exatamente isso. Você tem a Sinapse desde 2009 e você não está rica. E tem um monte de gente rica aí no mercado fazendo coisa parecida com você. Ninguém faz tão bem quanto eu, mas tudo bem. Mas ganha mais dinheiro do que eu. Mas é isso. Então, eu preciso, de alguma forma, ter um lastro para qualquer decisão na vida. Até para botar botox. Eu decido que eu vou colocar uma toxina no meu organismo. Porque, para mim, é mais importante, é um valor ficar com aparência melhor. Isso. E isso não está certo nem errado. Porque Exato. eu tenho que pensar no impacto. Isso. Aí eu pego o dinheiro
e faço uma escolha, tô brincando com o Botox, mas faço uma escolha dessa. Não brinque e não, eu deixo, eu sei o que é isso. Então, e eu deixo de pagar, por exemplo, a escola do meu filho. Exato. E Pega aí, a reserva do banco, exato. né? Isso. Pego o empréstimo e pago os juros. Não Exatamente. pode, tua esposa não pode assistir esse podcast, esse episódio. Mas Ivan, aqui tem 0,000 de julgamento. Não, mas eu não estou nem julgando. Não, eu que não estou julgando. Eu também não. Porque é o seguinte... Eu não tenho esse direito nenhum. Se a gente não aprender com as coisas, a gente vai errar de novo e está tudo bem. Eu sou humano, gente. Se eu não errar, Sim. eu faço o quê para aprender? Sim. Não precisa, né, dessa cavalice. Eu podia aprender, sem querer ofender os cavalos. Não precisava disso. Eu podia aprender sem tanto sofrimento. Mas, às vezes, eu preciso quebrar a cara. Sabe? E tá às tudo vezes bem. E tem tá gente tudo, que fracassa na primeira empresa, na segunda, não, e dá certo na exatamente isso, terceira. né? Não vai Eu ser queria- essa brincadeira, não. A gente, Exato. às vezes, fracassa em muitas empresas. Então, até dar certo. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Porque, por exemplo, quando a gente fala de empreender, e a gente está sentindo muito isso na pele, né? Quem está assistindo, a gente está sentindo muito isso na pele. Quando a gente fala em empreender, a gente está pensando... Eu gosto muito daquele Meu Deus do céu. daquele autor que ele fala, em Ponto de Inflexão, o nome do livro dele. Que ele fala que o grande cara que quer empreender, ele tem que ter maturidade para a frustração. Né? Porque ele vai estar o tempo todo frustrado, e se ele aguenta essa frustração, ele aguenta... E resiliência. Ele aguenta qualquer coisa. Eu gosto mais do antifrágil do que o resiliente, que mudou um pouquinho agora, Sim. né? Aquele livro grosso enorme. E aí, dentro desse processo do empreendedor, que é como você falou ainda agora, eu acho que a gente vê muito na internet, pegando a tecnologia que você falou agora há pouco, a gente vê muita case de sucesso, Sim. né? Teve isso, todo mundo falando, tanto é que no podcast passado eu falei para os empresários, não, eu não quero saber o que deu certo, eu quero saber o que deu errado. Exato. Né? Que é para quem está assistindo perceber que ele pode passar por isso e está tudo bem. E ele pode levantar... Muito obrigada, né? por estar tudo bem. Né? E levanta a cabeça e vai atrás de novo. Então, dentro dessa romantização de, eu vou empreender, qual que é a orientação, né, que você, como uma expert nesse assunto, pode deixar no sentido de não, quem empreende, aí vai para o tema, empreender é uma carreira, esse lastro que você acabou de dizer, né? Onde que está a segurança dele dentro desse lastro, dentro dessa coisa? Bom, ele arrumou uma confusão comigo quando eu disse que a vida era injusta. Agora ele vai arrumar outra confusão, que é a segunda, número 2, que é: quem é que garante alguma coisa nessa vida? Mas eu não tenho que ter o lastro? Lastro é uma coisa, garantir que vai dar certo é outra completamente diferente, Não é a querido. mesma coisa. Não é. É relacionado à Eu atitude. tenho dinheiro. Não, aí eu tô com a Leusa aqui. Eu tô com a Leusa aqui. Eita. Eu ganhei, ela ficou comigo. Não, tu Mas é sério. terminou Calma. o podcast. Eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho carteira de contatos, tá? Eu tenho uma equipe qualificada, eu tenho, teoricamente, tudo que a gente está falando aqui que é importante ter. Nada disso vai me garantir. De novo, eu falo isso muito para a carreira. Boa. Eu falo, o que me trouxe até aqui não me garante o amanhã. Correto. Em nada. Seja numa carreira que eu estou fazendo, numa empresa. Amanhã está garantindo. Né? Não, está garantindo que eu, pelo trabalho que eu desenvolvi, pelo conhecimento que eu tenho, eu vou ser promovido. Não está, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. A mesma coisa. Outra pessoa que está lá na frente, mesma ela coisa, que vai dar carteirada. A mesma coisa com saúde. Eu posso garantir que amanhã estou aqui com vocês conversando. Eu comentei com a Carol, eu sofri uma queda semana passada. Por isso, eu tô aqui conversando com vocês. Mas tudo podia ter acontecido. E eu tinha que controle... Oi, desculpa, gente, tem que cortar essa parte que eu bati no microfone. Quem me garante... qual o controle que eu tinha naquele momento? Nenhum. Zero controle sobre a minha vida. Então, assim, por mais que a gente recomenda o planejamento, a gente recomenda o cuidado, recomenda não chutar o balde sem ver se tem cimento dentro, né? Não arriscar desnecessariamente coisas que te mantêm pelo menos estável, né? Eu vou chutar o meu emprego que eu tenho há tanto tempo. Será que eu poderia negociar isso antes? Será que eu poderia ter mais um tempo, me organizando melhor? Ou será que eu poderia pegar uma parte desse meu salário e investir no que eu quero de empreendedorismo e continuar mantendo os dois, desde que de forma saudável, com disciplina?
e planejamento, também sempre tem que ter uma carta na manga. E a gente não tem, né, disciplina, mas tudo bem, eu e Ivan, nessa parte a gente é sócio. Não, é muito difícil. Mas preste atenção, e tá Carol. junto com planejamento também, né? Tá na verdade, acho que a gente né? até tem disciplina, senão a gente não chegaria onde a gente chegou. Outra coisa também, tá? Quando eu contrato alguém, você me perguntou qual é a garantia que vai dar certo, né? Quando eu contrato alguém, a única coisa que eu tenho dessa pessoa é o passado dela. Isso. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa, eu quero alguém que seja assim, assim, essa. Ela já foi assim, né? Ela já traz isso na história dela, porque eu posso prometer tudo, entrar aqui e esse ambiente eu não consegui me encaixar, ou o ambiente não consegui me... Isso aconteceu comigo, isso é interessante. Isso aconteceu Meu comigo Deus. dentro do processo de quando eu saí do grupo, e aí eu fui chamado para... Eu recebi um convite para dirigir, para chefiar um gabinete, né? Sei. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Sabe que a incompatibilidade de propósitos? E eu sou um cara que sou muito envolvido nisso e eu chutei o balde. Eu falei assim, Ivan, não presta atenção, Ivan. Entende? Eu disse, não, tô fora, não foi, entendeu? Você falou em saúde, você falou em burnout, falou um monte de coisa. É isso, às vezes a gente demora muito para tomar decisão e a gente só sai quando a doença bate na porta ou a doença diz assim, se tu não sair, tu morre. Então, cuidado, né? Mas, por último... Não, mas foi só um mês. Graças a Deus. Mas eu já estava doente, então. Já. Então, quem me adoeceu foi meu passado. Tô brincando. Eu nem fiz a tua avaliação ainda, por favor, me contrate. Por favor, daqui a pouco vocês façam mas uma essa é uma sessão coisa, de terapia, orientação de carreira. Então, você falou muito bem, mas você só chutou o balde com um mês porque você tinha condição de fazer isso, tá? Financeiramente, verdade. De qualquer jeito, seja emocional, seja familiar, seja Opa, tô gostando financeira. desse negócio aí, então... Legal, entendi. Ninguém abre mão de um trabalho de um mês porque não se identificou, se não tiver, amiga. Às vezes a gente engole o sapo. Se a gente... eu acho que era o processo que eu estava vivendo que eu dizia que eu não ia mais me desconstruir para caber em lugar nenhum mais. Era, acho que meu termômetro era isso. Né? Não, mas antes que o Rafa bata na gente... Pelo amor de Deus, eu queria que só que gente, tu dissesse... faz 36 horas que a gente está gravando. Eu queria só que tu falasse para a galera que está assistindo, que é uma coisa que eu queria que você falasse, sobre essa linha do tempo. Né? Você como expert... Né, dentro dessa linha do tempo, do processo de empreender, do processo de começar, do processo de trazer, e trazendo para o tema, que é empreender é uma carreira, né? Porque o cara que está empreendendo, ele está se jogando, esquece... carreira. Ele não chutou o pau, nada, já está no processo, né? E aí ele está ali trabalhando. Sim. Qual é essa linha do tempo para ele começar a colher esse fruto? Eu gosto muito da analogia que tudo começa com uma semente, uma árvore não nasce grande. Vamos fazer né? o seguinte. Vamos trabalhar uma linha do tempo para dar incentivo para a galera. A natureza é nossa professora de tudo. Então, tem árvore que dá frutos em um ano. Tem árvore que precisa de 50 anos para crescer. O que faz o solo? Olha, de novo, todas essas coisas juntas, porque um solo bom, bem adubado, água todo dia, alguém dizendo para a árvore, você é linda, mamãe te ama, ela vai com certeza, tudo influencia. Gente, mais ainda. Mente, né? Como você falou no início. Gente, mais ainda. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo não tome decisões emocionadas. Eu já aprendi isso. Né, assim. Mas se tiver que tomar, assuma. Se banque, né? Eu gosto que a minha terapeuta fala assim, você se banque. Eu me banco. Você joga pôquer? Não aprendi ainda. Eu jogo pôquer, banca o aprendi. blefe, banca a jogada. Se banque, já foi, se joga. E eu acho que tem que ter um pouco de ousadia, né? Ou muita. Digamos ali no baldinho das receitas. Eu acho que não tem esse termômetro não, Carol. Acho que a ousadia é ousadia, já não, vai. Acho que você tem que ser ousado. Gente, eles dois eu adoro, né? Pra eu empreender. Eles brigam. Você tem que ser ousado para empreender, porque não é fácil. Você sabe que a partir dali você não tem nenhum desses benefícios, férias, 13º. Você não tem nem tempo, que eu digo, estipulado às 8 horas diárias, você trabalha às vezes até mais, porque você sabe que se não trabalhar, não colhe fruto. Né? E ainda mais quando a gente é um profissional autônomo. Mas eu acho isso muito massa, porque assim, eu sou de viver minhas emoções. Ok. Né? E às vezes eu acordo, não tô afim de ir. Não vou. E aí eu digo assim, não, peraí, que a vida é movimento. E aí eu levanto. E aí eu vou aprendendo cada vez mais e tal. E eu espero que daqui a pouco eu tô rico lá em Nova York. Nova York, amém. Então, vou te dizer uma coisa.
cheio de conta para pagar. Os boletos continuam vindo. Com Eu certeza. já estou desde 2009 vacinada, mas os boletos insistem em achar meu endereço, não sei porquê. Também não sei, né? A gente Porém, tá eu estava comentando isso com a Carol antes. Já viajei um monte. Outro dia me perguntaram quantas férias você tira por ano. Eu disse, depende da promoção da passagem. Isso. Então, uma das coisas que eu mais me orgulho, e pode ser uma enorme muleta, tá? Isso eu tenho que levar lá para terapia, não é aqui, é dizer o seguinte, a única coisa hoje em dia que eu sou dona é do meu tempo. Isso é massa. Tá? E quando eu era pobre ainda, eu ainda era analista. Primeira coisa que eu negociava com essa cara de pau que Deus me deu era o horário, porque eu não gostava de chegar cedo, continuo não gostando até hoje. Isso. E eu negociava meu horário, eu dizia, não tem problema, fica até de madrugada na empresa, mas eu não vou chegar às 7 horas da manhã. A ponto de, quando eu era gerente, a portaria dizia assim, chegou a primeira dama, chegou a Margareth Thatcher, é porque eu chegava depois do diretor. Não é porque eu sou melhor do que todo mundo, não, gente, é porque eu sabia que 6 horas da manhã não funciona. Cara, E é produzir, eu né? sou muito abençoado por Deus, porque todos os meus trabalhos, eu sempre tive sorte que era depois das 10. Porém, tem uma coisa importante aqui que eu não posso deixar de dizer para qualquer empreendedor. Diga. No dia que eu precisava chegar às 6 da manhã, porque tinha algum tipo de evento na empresa, eu chegava primeiro do que qualquer gerente. E eu ficava ligando para eles. Vocês estão aonde, gente? Vocês estão aonde? Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, romper também com aquilo que as nossas crenças, com o que a gente acha que é. Eu sou assim, pronto. Não é. Síndrome de Gabriela, né? Você precisa, como empreendedor, ter uma flexibilidade maior. Não precisa romper quem você é. Mas, a gente às vezes precisa engolir muitos sapos. Isso. Falo também na carreira normal, uma carreira tradicional dentro da empresa. Quanto mais a gente sobe, mais solitário a gente fica. Sim, que você até comentou Na vida de empreendedor é um pouquinho parecido isso, só que todo dia. Porque você está sozinho. Você tem um sócio, às vezes. Mas essas decisões, às vezes, é você que toma sozinho. Você e seu travesseiro, e não entendeu? tem E se a gente for parar para pensar, o empreendedor ele precisa ter um terapeuta com ele, né? Se a gente for parar Não, pra pensar. querido, eu vou corrigir você. Desculpe, mais uma vez. Eu recomendo, de verdade, estou falando muito sério, que as crianças saiam da maternidade com o teste do pezinho e encaminhamento para psicólogo. Porque a neurociência já diz que a gente traz traumas de 4 gerações anteriores. Eu tenho uma fé em Deus muito grande de que a gente também traz os talentos, porque não é possível que a gente só traga os traumas. Exatamente. Né? Não é só de coisas ruins ou de pontos negativos. Então, tu imagina, né? quanta carga a gente já traz. E aí a gente vem para uma vida que a gente não cuida. E tem outra coisa, terapia é prevenção, querido. Exato. Depois tipo advogado. que eu estou doente, aí eu vou me tratar, e é um risco que é, porque a pessoa vai para a terapia em crise. E o terapeuta, o trabalho dele original é qual? Né? O primeiro, tirar da crise, pelo menos. Né? E aí ele tira a pessoa da crise, ajuda a pessoa com as ferramentas técnicas a tirar da crise. O que ele faz? Vai para casa e diz, tive uma conversa com a psicóloga lá, estou boazinha. Aí depois ele conta para todo mundo, eu tinha depressão, como se fosse né? E eu me curei sozinho, com força de vontade. Gente, isso é um risco gigantesco, porque você saiu da crise, você vai para o alto, e aí... Né, qualquer doença, inclusive câncer, outras doenças físicas, que são resposta do seu organismo também. Correto. Né? E aí o equilíbrio químico que eu falo, as pessoas dizem assim, eu não tomo remédio não, porque eu não estou doido. Criatura é para não ficar. Isso. Tá? E outra coisa, o equilíbrio químico é fundamental no organismo, porque quando a gente está com desequilíbrio emocional e psicológico, nós deixamos de produzir substâncias importantes para o nosso organismo. Uma série no Prime que fala O Corpo. São 8 episódios. E é muito disruptivo de você entender que o corpo é um ecossistema que tem uma comunicação. E eu compreendi o remédio melhor depois que eu assisti essa coisa que eu estou até pensando em voltar a tomar meu remédio de TDAH. Não, você não vai voltar a tomar remédio, né, criatura? Você precisa ser, como é que chama? Precisa ser feita uma receita, exato, para justamente não, mas como eu tenho meu psiquiatra, eu vou lá nele de novo. Por favor. Então, enquanto a gente às vezes também quer tomar por conta própria, né? Quer fazer, e a gente precisa dessa dosagem, é igual qualquer coisa. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso. Né? Então, é importante a medicação, é importante a terapia. Eu aprendi com essa série. E todo mundo precisa de terapeuta. Não é porque eu sou psicóloga, gente. Por favor, não é por isso. Terapia é vida. Eu chego lá com a minha terapeuta, me dispo para ela. Você saber, né? Me dispo para ela saber tudo. Saber lidar
com as emoções e com você está sentindo, que é impagável. É isso que eu ia falar, é importante desse autoconhecimento até para você Empreender. trabalhar, empreender no que você gosta, no teu propósito e ter uma carreira de sucesso sendo empresário, tendo sócio, ou tendo empresa e encontrar caminho. Eu acho que a gente termina por aí. E ter autenticidade, né, para não se bitolar na aprovação do outro. Gente, a gente precisa acabar isso aqui. Mas Bora, eu vou dizer bora o com a Rafa, seguinte. tá para você jogar ele no chão. Vai, Vou dizer uma frase coisa. pra finalizar? Tenho. Pronto. Você pode fracassar e voltar a ser empregado. Ou não. Isso não faz diferença nenhuma. Tá tudo bem. Quantas pessoas... Ninguém conta lá no YouTube como é que foi estar no fundo do poço, tá? Todo mundo só conta quando deu certo. Então, fica tranquilo. Se você arriscou, não tem mais dinheiro, não tem mais condição e não deu certo, volta. Se deu certo, cara, comemora e muito, Exatamente. por favor. Tá? E vem aqui compartilhar com a gente Isso. as dores o caminho da pedra para o sucesso. Muito obrigada. E é isso. Eu Obrigada, fico pensando mas... que eu sempre quero falar do fundo do poço, mas aí as pessoas não deixam. É porque não é para falar do fundo do poço. A gente está assim, fênix. Exato. Uma fênix, a minha fênix está aqui. Ó. Então, É quando isso. der certo, eu vou gritar para os 4 tempos. Eu vou viajar para a Europa, para Nova York. Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Não existe. falarei nada, mas haverá sinais. Haverá. Então, Isso. obrigada, gente, por mais um episódio. Obrigada, Leusa. Obrigada, parceiro. Obrigado, galera. E, por favor, fiquem, acompanhem Muito bom. e sigam a gente para os próximos episódios e curtir e comente esse episódio com a Leusa. Um beijo. Beijo. Tchau. Por Jesus Cristo. No começo, depois que engatou, não queria Não, gente, mais não tem parar de condição falar, não, né? Rafael. Rafa, e aí?